Senhor Jesus, graças ao Senhor por mais um vídeo ministrado aqui por mim, o Wilson Pereira, levando essa palavra ao seu coração. Deus abençoe ricamente essa palavra para você, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo o livro de Mateus. Mateus é um livro que fala com respeito ao reino dos céus. Entre os 4 evangelhos, cada evangelho fala um aspecto importantíssimo da biografia do nosso Senhor Jesus. E o livro de Mateus nos revela que Jesus ele é o rei do reino dos céus. Na selva há vários animais, e um desses animais que é o rei é o leão. Na selva o leão é rei sobre todos os animais. Então o livro de Mateus nos apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá, o rei do reino dos céus. E Mateus, ele era um cobrador de impostos, fala no capítulo 9. Quando Jesus passou ali, viu Mateus assentado na coletoria, então o Senhor Jesus chamou ele e disse, segue-me, e ele imediatamente seguiu o Senhor Jesus. Então Mateus fala palavras relacionadas com o reino. Todas as palavras aqui de Mateus estão relacionadas ao reino, porque Mateus entendia muito bem com respeito ao reino, pois ele servia ao rei de Roma, ele servia ao império de Roma, que era realmente a César. Então ele entendia muito bem com respeito ao reino. No versículo 1 desse capítulo, desse livro de Mateus, aqui nos fala livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus apresenta uma genealogia maravilhosa do nosso Senhor Jesus. E essa genealogia começa como filho de Davi, mas cita aqui também que ele é filho de Abraão. Louvado seja o Senhor. Como filho de Abraão, ele é o pai de toda a raça chamada. Um dia nós estávamos envolvidos em pecados e o Senhor Jesus veio nos salvar veio nos chamar para nos salvar-nos da vida eterna. Então ele é o Salvador de todas as pessoas que crerem nele, que são chamados. Mas como filho de Davi, Davi foi o rei do reino de Israel. Então como filho de Davi, ele é o rei da casa de Israel. Ele é o rei do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor que ele não é só o filho de Davi, porque se ele fosse só o filho de Davi, ele só seria rei para a casa de Israel. Mas no livro de João, capítulo 1, nos diz o seguinte, que ele veio para que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne e nem da vontade humana, mas de Deus. Louvado seja o Senhor. Esse versículo está do versículo 11 até o versículo 13 de João, capítulo 1. Então, louvado seja o Senhor, que Jesus, ele não é só filho de Davi, mas também é o filho de Abraão. Aleluia! Então, Mateus apresenta muito bem o nosso Senhor Jesus como o rei do reino dos céus. E uma coisa que nós falamos, o Pai Nosso, nós oramos o Pai Nosso, é bem conhecido. Mateus fala o seguinte, apresenta Jesus apresentou com respeito à oração, como devemos orar. Então ele fala assim, Pai, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o versículo 9 e o versículo 10. Mateus apresenta que venha a nós o teu reino, o reino de Deus. Deus quer trazer o reino dele aqui para a terra. E a vontade do Pai seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Então nós estamos nesse processo do reino. Na igreja, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nos convertemos, nós passamos a estar debaixo da realidade do reino dos céus, ou seja, dentro da realidade do reino dos céus. Estamos debaixo do governo de Cristo. Mas quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino, primeiramente por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Então o livro de Apocalipse nos revela o fechamento dessa conclusão, desta era, o fechamento de toda a obra de Deus. Lá nós teremos a conclusão de toda a obra divina.
No livro de Gênesis, capítulo 3, ali nos fala com respeito a uma mulher. E essa mulher, que é Eva, por meio dessa mulher, o pecado entrou na humanidade. Mas essa mulher representa a igreja antes do pecado, é claro. E Adão representa Cristo. Quando, no final do Apocalipse, nós temos uma obra maravilhosa. Então, o capítulo 21 de Apocalipse diz que Deus habitará com os homens. Aleluia! Louvado seja o Senhor! E Ele mesmo será o seu Deus. O versículo 3 do capítulo 21, versículo 3 diz o seguinte: Então ouvi grande voz vinda do céu, vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Louvado seja o Senhor. E o versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então o apóstolo João viu o novo céu e a nova terra, e ele também viu a nova Jerusalém, vinda dos céus, da parte de Deus. E essa nova Jerusalém, Deus habitará com as pessoas. Essa nova Jerusalém são as pessoas, são a igreja que foi transformada. Ela está na obra concluída, graças ao Senhor. A igreja foi edificada. No final, no futuro, Deus terá a sua igreja edificada, que é a Nova Jerusalém, e Ele mesmo habitará com os homens para todos sempre. Aí nós teremos o reino de Deus. Porque, como fala em Mateus capítulo 6, nesta terra não temos a conclusão do reino de Deus. Mas quando Jesus voltar, esse reino estará estabelecido. Louvado seja o Senhor. No capítulo 12 de Apocalipse, e o versículo 11, nos diz o seguinte: Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aqui tem uma palavra maravilhosa. Na verdade, é o capítulo 11 e o versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o reino do mundo vai se tornar de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, quando nós vimos aqui em Apocalipse, no final nós teremos o reino por toda a eternidade. Deus reinará pelos séculos dos séculos, ou seja, na eternidade futura, não teremos o reino humano, essa briga, essa destruição, essas guerras, essas confusões, briga por dinheiro, briga por poder. Não teremos nada disso, não teremos mais doenças, nem pandemias, nem nada disso. Nós só teremos o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, graças ao Senhor pelo livro de Mateus. Mateus nos revela o reino de Deus. E o reino de Deus é eterno. Então, Mateus capítulo 3, ali fala: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E no capítulo 4 também fala que o Senhor Jesus falou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus, como nós vimos em outras mensagens, é uma porção do reino de Deus. Isso começou com a igreja e vai se concluir com o reino milenar, Cristo reinando com a igreja há 1000 anos. Mas de eternidade a eternidade Deus reina. No futuro nós teremos todo o reino de Deus aqui na terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor pelo seu reino. Que você possa somente crer no Senhor Jesus, receber Ele com sua vida e fazer parte deste reino e viver este reino. Porque o reino de Deus é maravilhoso. No reino de Deus nós temos desfrutes, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos a vida eterna. Somente tudo isso por crer em Jesus. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos, Senhor. Abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra, que possa crer, Senhor, na sua palavra e receber o Senhor como vida e fazer parte do reino de Deus. Jesus é o Senhor.